Olá, bom dia. Hoje, dia 19 de outubro de 2015, eu quero compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu comigo. Eu estava me questionando. Eu comecei a me questionar porque eu li um versículo na Bíblia e eu me questionei. O questionamento que eu fiz para mim gerou uma reflexão profunda. E eu queria passar tudo isso que eu vivi para aqueles que me assistem e que Deus os abençoe. O questionamento foi, eu olhei para mim, para dentro de mim e disse assim: você, você, você é cristão? Você é cristão? Você é cristão? Você é cristão? Segundo esse questionamento, aconteceu porque eu li Colossenses 1:27. Colossenses 1:27. Que conclui dizendo o seguinte: Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. E aí, então, eu comecei essa reflexão. Quer dizer, Cristo em mim é a esperança da glória. Se Cristo não está em mim, não há esperança da glória. É a consequência natural da leitura desse versículo. Cristo em mim, a esperança da glória, disse o apóstolo Paulo aos Colossenses. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em mim, a esperança da glória. Se Cristo não está em mim, não há esperança da glória. E se não há esperança da glória, para mim, não haverá céu. Se não há Cristo em vós, não há esperança da glória. E se não há esperança da glória, para vocês, não haverá céu. Não haverá nada. Muito pelo contrário, haverá, sim, ausência de tudo. Inferior, inferno. Mas o que eu quero falar não é sobre o inferno. O meu alvo é Cristo. O meu alvo é a glória. Meu alvo é o reino dos céus. Meu alvo é o céu. Por isso eu meditei: Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em mim, a esperança da glória. Porque se Cristo não está em mim, não há esperança da glória. Jesus disse assim. Jesus disse: eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Isso numa conversa que ele teve com os apóstolos. Ele ia chamando os apóstolos, então ele disse que ele, Jesus, estava no Pai dele. Jesus estava no Pai dele. E ele, Jesus, estava nos apóstolos. Jesus estava nos apóstolos. Essa é a questão. É estar em, estar in, estar dentro. E os apóstolos estavam nele. Eu costumo dizer que o único lugar que você pode entrar nesse lugar, e esse lugar tem que entrar em você, senão você não entra nesse lugar, é o reino dos céus. Porque você entra no reino dos céus, mas o reino dos céus precisa entrar em você, senão não há. Assim Jesus diz: eu estou em vós, e vós estão em mim. Vós estáis em mim. Vamos falar assim: vocês estão em mim. Só há essa possibilidade estando em Cristo e Cristo estando em nós, para que haja esperança da glória. Se não for assim, tudo não passa de rituais. Tudo não passa de sequência de movimentos, atos, fica de joelho, levanta, amado Deus e Pai e tal. Mas se Cristo não está em mim, se Cristo não está em mim e eu não estou em Cristo, eu não sou cristão. Porque não sou eu que ajo no mundo, é Cristo que age em mim no mundo. Entende? Esse foi o questionamento. E aí foi meio difícil de entender.
para aqueles apóstolos, né? Para aqueles apóstolos. Jesus falou isso em João 14:20. Eu vou colocando os versículos bíblicos aí, mas digo João 14:20. Então, foi difícil para os apóstolos entenderem como é que era possível Cristo estar dentro deles. Hoje em dia, os jovens têm uma expressão que diz assim: você não entendeu? Quer que eu desenhe? Então, ele precisou desenhar. Jesus precisou desenhar essa ideia de Cristo em vós. E ele desenhou da seguinte maneira. Desenhou entre aspas, né? Ele demonstrou da seguinte maneira. Na ceia, quando ele disse: tomai e comei todos vós, se referindo ao pão. Este é o meu corpo que é dado por vós, ou seja, as pessoas tinham que comer o pão, entendendo que aquela entrada daquele pão no organismo era a entrada, o símbolo da entrada de Jesus dentro da pessoa. Quer que eu desenhe? Ele desenhou. Quando ele diz assim: tomai e bebei todos vós, bebei o sangue, esse vinho é o sangue da nova eterna aliança, é o sangue dele que entra dentro de nós. Querem que ele desenhe o que é Cristo em vós, a esperança da glória? Ele desenhou. A ceia é um desenho de Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em mim, a esperança da glória. É só um desenho, é só um símbolo, porque na verdade é Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo no centro das minhas emoções, que é o lobo frontal hoje em dia, mas antes era o coração. Cristo no centro do meu intelecto. Cristo em mim, a esperança da glória. Ele desenhou. Sabe, Deus é puro, Deus é santo, Deus é verdadeiro. Eu imagino como uma pessoa, né? No circo tem, mas eles não comem, eles assopram fogo. Como uma pessoa pode comer fogo sem ficar queimado? Como uma pessoa pode beber água sem ficar úmido? Não tem como. Então, Cristo em mim me cristifica. Porque a água em mim me umedece, o fogo em mim me queima e Cristo em mim me cristifica. E eu em Cristo me santifico. Entende a coligação? Não é possível ser cristão sem entronizar a Cristo e sem se deixar Cristo nos envolver na sua pureza, na sua santificação. Cristo, verbo de Deus, parte, saída do próprio Deus, Cristo, o próprio Deus, na terra, como ele disse em João 10:30. Então, ele desenhou que é para entrar, Cristo é para entrar. E a pureza de Deus, Pai, a pureza de Deus é tamanha e tão grande que nem as estrelas são puras na presença dele. Está escrito. Nem as estrelas são puras na presença dele. Está escrito que anjos possuíam 6 asas. 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e 2 voavam, sempre louvando ao Senhor. Porque a pureza de Deus é muito grande. A pureza de Deus é muito grande. As estrelas não são capazes de permanecer na frente de Deus. Elas serão destruídas. A carne será destruída. Tudo será destruído. A uma palavra de Deus, os montes se derretem. É impossível ficar na frente da glória plena de Deus. É impossível. Só há uma forma de você se chegar a Deus, chegar-se a Deus e não ser destruído completamente. Só há uma pessoa, ou melhor, 2, que na verdade são uma, tão pura a ponto de chegar à presença de Deus. O Cordeiro que venceu, Jesus. Porque ele é o único digno de abrir o selo, ele é o puro, santo e verdadeiro, ele é o príncipe da paz. Ele é Deus, um com Deus. João 10:30, eu repito. Então, só existe uma forma de nós, seres humanos,
cheios de pensamentos pecaminosos, ideias carnais, vontade de tripudiar o próximo. Só existe uma forma de chegar-se à presença de Deus. Não há nada tão puro quanto Deus. Deus só não julga Ele mesmo. Só existe uma forma de você chegar a Deus. Debaixo, protegido, coberto pelo sangue de Jesus. Implorando pela graça que você não merece, que eu não mereço, mas que foi dada com Jesus Cristo, pelo seu sangue, pelo próprio Deus que derramou o seu próprio sangue através de Jesus Cristo. E assim se chegar à presença de Deus, coberto do sangue de Jesus, como a ave do Velho Testamento, que é o Antigo Testamento, que era coberta de sangue da outra ave, que era morta, e essa ave suja de sangue era liberta. O único meio de se chegar a Deus é com o sangue de Jesus sobre nós. E não é sujo de sangue, porque o sangue de Jesus não é sujo. É limpo pelo sangue de Jesus. E não há outra forma, a não ser deixando Jesus entrar dentro de nós e nós sermos absorvidos por Jesus, pela cristificação dos nossos corpos, de nossas almas, de nossos intelectos, nossos pensamentos, nossos espíritos. Tudo, o ser humano inteiro, ser englobado por Cristo. Daí a ideia de armadura, capacete da salvação, quem dá é Cristo. A verdade, ele é a verdade. A justiça, ele é o sol da justiça. A palavra de Deus, que é a espada, ele é o verbo de Deus. O escudo da fé, ele é o autor e consumador da fé. Os pés calçados no Evangelho, ele trouxe o Evangelho. Não há outra forma de não sermos destruídos na presença de Deus, a não ser vestidos de Cristo. Ok? Porque Deus só não vai julgar Ele mesmo. Se você quer dizer na terra, sou luz do mundo, você precisa ir à luz. Não há outra forma. Estar dentro da luz. Senão você não ilumina. Vá a Deus. Vá a Deus agora, antes que o tempo apague. Existem duas formas de se encontrar com Deus. A primeira eu já falei, através da proteção de Jesus, a presença de Deus. E a segunda forma é aquela que todos um dia irão, que não forem antes, serão chamados para o julgamento. Ou seja, ou nós vamos a Deus, por livre e espontânea vontade, protegidos pelo sacrifício de Jesus, para não sermos destruídos pela pureza e santidade dele, ou nós seremos chamados para o julgamento. E aí não tem jeito. Aí não há salvação para isso. Vá a Deus antes que o seu tempo acabe. Vá sozinho, por Cristo. Não espere se limpar, se lavar. É Cristo quem limpa. É Cristo quem lava. Vá, simplesmente vá. Entendeu? Nós devemos agradecer a Deus em todas as coisas, mas especialmente por uma coisa. Quando eu digo vá a Deus por Cristo, eu estou falando ore, faça a sua oração, fale com Deus, ajoelhe-se, como está em Mateus 6. Como está em Mateus 6. Entre no seu quarto em secreto, fale com seu pai em secreto, que ele vai fazer as coisas à vista de todos. É esta a oração que eu estou falando, tá? Vá a Deus em oração. Se você puder ir com alguém, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos em oração, melhor. Se você puder ir numa congregação onde mais pessoas estão orando, melhor. Mas vá a Deus em oração. Vá do jeito que você está. Acontece que nós só vamos a Deus em oração quando nós estamos prejudicados de alguma forma. Doentes, problema de família, relacionamento. Então nós vamos a Deus em oração. Aí oramos muito. Mas quando tudo melhora, a gente larga Deus. A gente não quer mais saber de Deus.
Então o que eu digo é o seguinte: Deus nos ama tanto que quando a gente cresce, que ficou bom de saúde, o problema da família foi resolvido, tudo está ok. Quando essas coisas acontecem, a gente, por natureza humana, dá uma soberba dentro de nós. E nós crescemos e esquecemos a Deus. Esquecemos de orar. Esquecemos do Pai que nos dá tudo. Esquecemos. Simplesmente esquecemos. É você, sou eu. A gente esquece. Então, Deus, pela sua bondade, ele nos dá um tapa na cabeça. Um tapinha, bem devagar. Porque ele não tem mão, mas a mão dele seria extremamente pesada. Então, como quem corrige a quem ama, ele nos dá um tapinha. Esse tapinha é um probleminha que se resolve com uma oração, para que você se lembre que você é dependente dele. Nós não somos independentes. Nossa vida não é uma vida que é. Nossa vida é uma vida que está ligada àquele que é. Ele é. Por isso, ele se apresenta a Moisés como eu sou. Que significa eu sou, eu estou, eu existo. E nós dependemos, estamos ligados ao ser dele, estamos ligados à existência dele e precisamos do estar dele conosco. Tudo em nós é dependente. Tudo nele é absoluto. Tá? Esse tapinha de Deus, que está lá escrito em Provérbios 26:11, diz assim, vou colocar na descrição aqui, né? Não na descrição, no vídeo mesmo, né? Provérbios 16:11. Esse tapinha é fundamental. Nós devemos agradecer a Deus por esse tapinha, sabe? Porque senão a gente ia crescer tanto que a gente ia ir para o inferno, achando que somos absolutos, independentes, soberanos, soberbos. Deus não se agrada dos soberbos. Então, na sua oração, na minha oração, nós devemos orar agradecendo a Deus por esse tapinha. A oração fortalece o cristão segundo a força de Deus, não segundo a nossa própria força. Okay? Eu estou aqui conversando com vocês para dizer da experiência que tive, que tenho, que estou tendo em Cristo, orando por Ele, a Deus. Porque Ele disse, ore ao Pai. Ore ao Pai. Pai nosso. Isso é uma fórmula onde no primeiro parágrafo você santifica o nome de Deus, santificado, você mostra o quanto Deus é alto perto de você. Depois você pede que os atributos de Deus, venha a nós o vosso reino, os atributos de Deus, a paz, a tranquilidade, a saúde, os atributos de Deus, venham a nós. E depois você pede o mantimento diário, seja ele qual for, ali representado pelo pão nosso de cada dia, você pede o alimento diário. Depois do alimento diário, você pede perdão pelas suas ofensas, se comprometendo a perdoar aquelas pessoas que te ofendem. É fundamental. E no final, você pede aquilo que você não pode. Livra-nos do mal. Porque você não está atento 24 horas por dia para saber que mal virá. Livra-nos do mal. Esse é um modelo de oração. Como nós não podemos repetir, então você siga a sequência. Exalte o nome de Deus. Peça os atributos de Deus. Peça o pão diário e agradeça pelo que tem. E logo em seguida, você peça perdão pelos seus pecados, se comprometendo a perdoar os que te ofenderam. E depois você peça o livramento de todo mal, que sabe lá de onde vem e acontece. Fale com as suas palavras. Ajoelhe-se. Curve-se. Curve a sua coluna. A palavra coluna é usada em Provérbios 29 como cerviz. E é dito assim, o homem de dura cerviz, coluna dura, será quebrantado, sem que haja cura. Da mesma forma que eu disse, vá a Deus, antes que você seja obrigado a ir. Eu digo, dobre o seu corpo, dobre o seu joelho, dobre a sua coluna, antes que você seja obrigado a dobrar. Porque a Bíblia diz assim, todo joelho se dobrará, independente do ímpio, do bom, todo joelho se dobrará ante o nome de Jesus. E diz também que o homem de dura cerviz, de dura coluna, será quebrado, sem que haja cura. Então vá antes. Ajoelhe-se antes no seu quarto. Dobre sua coluna antes no seu quarto. Porque os humilhados
serão exaltados. Entende? Você é cristão. Você é cristão. Então, deixe Cristo entrar em você. Entre em Cristo. Cristifique-se. Jesus falou uma coisa pesada e aparentemente não, para nós impossível. Ele disse assim: sede perfeitos, como perfeito é o Pai que está no céu. Só há uma forma de você ser perfeito. É indo ao Pai, por Cristo, cristificando-se a cada dia. E cristificar significa morrer. Você é cristão? Então morra rápido. Não fique aqui pensando, morra rápido. Morra no sentido de mate o velho homem e nasça para Cristo. Isso é o batismo. Morra, nasça para Cristo. Sabe? Mate seus desejos carnais através da oração. Você consegue matar seus desejos carnais? Não. Não. Deus falou para Caim: eis que o pecado está à porta. Cumpre a ti dominá-lo. Cumpre a ti dominá-lo. Mas isso era quando o Espírito de Deus não tinha se derramado sobre a terra. Jesus fala assim: eis que eu mandarei um ajudador. Agora você tem ajuda. E essa ajuda é feita através da oração, porque o próprio Espírito, ele intercede a Deus com os gemidos dele, que nós não compreendemos. Ele intercede, por isso ele nos fortalece. Cristo em nós é o Espírito dentro de nós. Nós em Cristo, a nossa vida toda de frente para o altar de Deus, que é puro e santo, que nos mataria pela pureza se não fosse a presença de Cristo entre nós. Um dia, na cruz, todo o pecado da humanidade ficou sobre Jesus. Todo o pecado da humanidade. Jesus, comunicação constante com Deus. Mas um dia todo o pecado da humanidade ficou sobre a cabeça de Jesus. E ele teve a sensação humana de não ver a Deus. Deve ter sido horrível para alguém que é Deus não ver a si mesmo. Mas Isaías fala: os ouvidos de Deus não estão fechados, nem a sua mão encolhida para que não possa ajudar, mas os seus pecados fazem divisão, separação entre vós e o vosso Deus. Um dia o pecado da humanidade ficou sobre a cabeça de Jesus e ele teve a sensação humana de não ver a Deus. E ele disse então: Deus meu, por que me desamparaste? Sensação humana. Você em pecado tem essa sensação. Muito menor do que a sensação que Jesus teve. Porque eram todos os pecados da humanidade sobre ele. Você só tem os seus pecados. Eu só tenho os meus pecados. E cada vez que eu não me ajoelho pedindo perdão, eu tenho a sensação de que eu não tenho mais contato com Deus. Então eu preciso orar para tirar esse pecado da minha cabeça. Para que coloque no escrito de dívida que eu tenho, para que Cristo possa riscar o escrito de dívida que eu tenho. E assim eu ser perdoado por Deus. Você quer ser cristão? Entre em Cristo. Você quer ser cristão? Entre em Deus. Você quer ser cristão? Deixe Deus entrar em você. Deixe Cristo entrar em você. Você quer ser santo? Vá ao santo. Você quer ser luz? Vá à luz. Você quer ser puro? Vá ao puro. Você quer ser íntegro? Vá ao íntegro. Pois só Deus é puro, santo, íntegro e verdadeiro. Você quer ser eterno? Vá ao eterno. Você quer ser filho? Vá ao Pai. Você quer ser cristão? Deixe Cristo em você e você em Cristo. Não vou orar aqui agora, porque eu estou numa cruzada pessoal de orar sozinho, em secreto, de joelhos. Faça isso você também, após o final desse vídeo. Eu te garanto, depois de uma semana, não só o problema vai desaparecer, mas como você será transformado. Porque Cristo em vós é que é a esperança da glória. Fique com Deus.